Vamos lá, gente. Precisamos pregar a uma só voz, com um só coração. Essa é a lição 6. Veja, é verdade, nós não podemos fazer leitura linear do Apocalipse. Não, essa leitura ingênua, simplória, não podemos fazer. Mas nós podemos fazer leitura linear do Apocalipse, considerando que o texto é um hipertexto e possui uma estrutura totalmente singular, considerando os blocos, as colunas, considerando as palavras-chave. Então veja, no capítulo 1, Jesus aparece no meio dos 7 candeeiros e Jesus diz em Apocalipse 1:5, está escrito que ele diz que ele é o primogênito dos mortos. Isso significa dizer que Jesus disse para João: eu cumpri a Páscoa, pães asmos e primícias, João. Então aqui no capítulo 3:21, Jesus diz para João: os vencedores se assentarão comigo, assim como eu me assentei com meu Pai. E é exatamente o que acontece nos capítulos 4 e 5. No capítulo 4, 1, abrindo o capítulo 4, Jesus diz para João: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois de quais coisas? Depois que João viu Jesus como o Cordeiro de Deus na cruz, como o pão asmo do céu na sepultura, como as primícias dos que dormem ressuscitando naquele primeiro dia. Então, Jesus mostra para João a cerimônia dos capítulos 4 e 5. Jesus é louvado, o Cordeiro de Deus é louvado no capítulo 5, no verso 9. E o que é que o Cordeiro faz? Veja aí, ele abre os selos, ele não abre os livros. O que significa abrir os selos? Significa permitir que a história se desenrole. E a história se desenrola. A abertura dos selos faz com que a história se desenrole. Por quê? Porque Jesus venceu como o cordeiro que é leão. Jesus venceu a cruz. Ele pode permitir que a história se desenrole e ele agora é, de novo, quem representa a terra, ele tem o domínio da terra. Veja que interessante, cenas do Pentecostes nos capítulos 4 e 5. Em Apocalipse 4, verso 5, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está no meio do trono. Em Apocalipse 5, verso 6, o Espírito Santo foi enviado por toda a terra porque estava terminando a cerimônia. Agora veja que interessante, para iniciar o conteúdo das trombetas de Apocalipse, nós temos um ser celestial que primeiro oferece incenso, no verso 3. E no verso 5, esse ser celestial lança fogo à terra, porque fogo é palavra-chave para o conteúdo das trombetas. Todas essas trombetas que foram juízos, elas foram envolvidas com fogo, fumaça e enxofre. Nós estamos então aqui, trombetas abria a festa da expiação, a festa do juízo investigativo que Jesus cumpre hoje. Quando ele terminar isto, ele vai voltar. E nós vemos a última festa, nós temos flashes da última festa em Apocalipse 19, verso 16. Jesus vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mesma coisa nós vimos aqui na planta baixa do santuário. Planta baixa do santuário, as 7 igrejas, 6 selos, 6 trombetas, a Arca da Aliança na expiação, onde Jesus está terminando o juízo investigativo para voltar. E quando ele voltar, vai acontecer o quê? A festa de tabernáculos, que é a sua volta. O que é que... Uma coisa eu quero deixar para você aqui. Apocalipse 10, aparece um ser celestial. É Jesus. Jesus tem um livrinho aberto nas mãos e na outra mão ele está fazendo um juramento. É muito séria essa imagem. Sabe o que significa esse livrinho que está aberto? É uma mensagem de Jesus para toda a terra. É uma mensagem para mim e para você. É uma mensagem para todos nós. Temos que conhecer a maré. Você sabe o que é a maré? Você precisa conhecer o que é a maré. Esse é o nosso estudo, o próximo estudo. Até mais! Não temos que pregar uma só voz, não temos que pregar uma só mensagem, precisa ser com um só coração. Olha o tempo que estamos vivendo, gente. A lição é a 7. Bom, nós vamos dar uma olhadinha agora. Tínhamos falado a respeito da maré, né? Mas a maré vai esperar um pouquinho. Vamos tratar de um assunto, esta coluna aqui, que é a coluna das trombetas. Essa coluna é tão importante que nós vamos pular a maré, que fica aqui, e vamos estudar com bastante atenção a coluna das trombetas. Vejam que para a gente entender direitinho o que Deus quer nos dizer com as profecias e com todas essas colunas, né? Já vimos que
Existem colunas de 7 nas profecias e essas colunas nos dizem coisas. Até porque na coluna dos selos, nós temos aqui um lapso de memória do apóstolo. Será isso mesmo? Para entendermos melhor, vamos aqui, olha, os princípios de interpretação das profecias. Um deles diz que as profecias partem do tempo do profeta ou do apóstolo. Estamos falando do Apocalipse. Então, as profecias devem partir do tempo do apóstolo. Jesus morreu em 31 e João deve ter morrido lá por volta do ano 100, né? No finalzinho do primeiro século. As profecias partem do tempo do apóstolo. Ok. Vamos ver outra coisa importante aqui, a estrutura. Nós não podemos fazer uma leitura linear do Apocalipse, porque o Apocalipse foi feito numa estrutura de hipertexto. A gente pode fazer leitura linear desde que a gente respeite a estrutura. E a estrutura do Apocalipse é de hipertexto. Nós temos colunas de 7 na horizontal e na vertical. Nós temos essas colunas formando grandes blocos, isso é muito interessante. Nós temos palavras-chave que, quando elas aparecem, nós temos que dar muita atenção a elas. Como, por exemplo, a palavra fogo. Elas estão dando ponto de largada, é como se fosse cenas dos próximos capítulos, e fogo aparece logo antes da coluna das trombetas. Temos vários pontos de largada, e aqui também temos um outro ponto de largada no capítulo 1, quando Jesus aparece no meio dos 7 castiçais, e os 7 candeeiros, ou o castiçal de 7 velas, é o quê? As 7 igrejas. Viram os pontos de largada? Se a gente tomar o ponto de largada errado, a gente sai errado na interpretação. Tem flashes. Os flashes podem nos levar para o passado ou para o futuro. Muito interessante quando aparecem os flashes do santuário, né? Os móveis aparecem, ou então aparecem flashes do santuário. Como é que aparece o flash do santuário? Nas palavras mais importantes para a festa de Pentecostes, nós já vimos isso também. Nós temos acessos, os acessos nos permitem fazer leitura linear. Por exemplo, aqui no capítulo 3, se eu pegar o verso 8 como acesso, eu vou entender errado os capítulos 4 e 5. Mas se eu pegar o verso 21, eu entendo exatamente o que a Bíblia está dizendo, até porque no verso 9 do capítulo 5 está escrito que foram abertos os selos e não os livros do livro que aparece aqui. E temos também os famosos quiasmas, que devem ficar para o fim, depois disso tudo que fazemos. Leia comigo aí na sua Bíblia. Abre sua Bíblia em Apocalipse 2 e 3. Veja, a primeira carta a Éfeso, depois a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja no capítulo 6, nós temos no capítulo 6 o primeiro selo, o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Os mártires que perguntam, até quando o Senhor não nos julgas? Até quando o Senhor vai permitir? Olha a linha 5. O que significa essa linha 5? Toda ela está relacionada desde o livro de Daniel. É muito importante. Por que os mártires estão pedindo pelo juízo? Ok. Em seguida vem sinais no sol, na lua e nas estrelas que estão exatamente indicando o tempo do juízo. Agora, olha para esta coluna aqui. Nós temos uma coluna que, de repente, há um break no 6, assim como nos selos, há um break no 6, porque o 7º selo e a 7ª trombeta não aconteceram. Agora, vejam, os pontos de largada estão aqui. Jesus no meio dos 7 candeeiros, e Jesus é o cavaleiro do cavalo branco. Quem é do povo de Deus que sofre? Que sofre aqui. Ó, que significa as trombetas? Significam juízos. Quem é do povo de Deus nesse período de tempo que sofre juízos? Aqui parece que não tem nenhuma informação, né? Ai, mas é tão importante. Agora aqui na 5ª e na 6ª trombeta, nós temos períodos de tempo, e esses 2 períodos de tempo nos ajudam a entender todo o bloco. Voltamos já já nesses períodos de tempo da 5ª e 6ª trombetas. E aqui estamos nós na lição 8, finalmente. E nós estamos estudando um pouquinho, mini lições a respeito das profecias do todo para as partes. Falei que íamos nos debruçar aqui na maré do capítulo 10, mas a maré do capítulo 10 vai ficar mais para frente, porque precisamos estudar outras coisas antes. Por exemplo, princípios de interpretação. Olha só o primeiro princípio. As profecias partem do tempo do profeta
ou do apóstolo. Estamos estudando Apocalipse, então, sim, as profecias devem partir, veja, todas as colunas vão partir, todas as colunas, isso é princípio ou não? Devem partir do tempo do apóstolo. Aqui está Jesus e aqui está o apóstolo, data de morte provável de Jesus e do apóstolo João. Então, vamos ver agora a estrutura do Apocalipse. O Apocalipse foi construído de uma forma de hipertexto. É por isso que nós não podemos fazer leitura linear simplória, né? Ou ingênua, por causa do hipertexto. Colunas, ó, essas colunas compõem o hipertexto, essa estrutura, esse formato de hipertexto. As colunas de 7, que podem ser na horizontal ou na vertical. Nós temos aqui uma coluna vertical fantástica, que abre com a maré. E nós temos então blocos. Quando nós juntarmos as colunas de Daniel com as colunas de Apocalipse, nós temos 2 grandes blocos formidáveis. Nós temos palavras-chave. A palavra fogo, que aparece aqui em Apocalipse 8 e 9, elas estão também posicionando os acontecimentos históricos da coluna. Nós temos pontos de largada. Se a gente pegar o ponto de largada errado, nós desconstruímos a profecia. Por exemplo, para a gente estudar os capítulos 4 e 5, não podemos pegar o verso 8, não. Nós temos que pegar o verso 21. Então, Apocalipse 3, verso 21, é o ponto de largada para os capítulos 4 e 5. Justamente porque aqui no verso 9, capítulo 5, verso 9, tem um livrinho que os selos estão sendo abertos. Ou seja, o livro está sendo desselado, deslacrado. Muito importante, interessante. Nós temos flashes. Os flashes nos levam para o passado ou para o futuro. Quando os flashes do santuário aparecem no Apocalipse, é muito importante isso, viu? Eles estão posicionando os eventos, esses móveis do santuário. Nós temos os acessos. Os acessos vão permitir a leitura linear. Acabamos de ver aqui que o acesso para os capítulos 4 e 5 é o verso 21 e o acesso para estudarmos as trombetas está aqui no verso 5. Apocalipse 8, verso 5, quando aparece a palavra fogo. Ela aparece como acesso para as trombetas. E nós temos aqui os quiasmos. O quiasmos é uma estrutura literária ampla, maravilhosa, que deve ficar para depois que tudo isso é bem entendido. Bom, no nosso próximo estudo, nós vamos aqui, olha, vamos entender melhor essa fascinante coluna das trombetas. Todos estão prontos? Vamos para a lição 9? Gente, temos que pregar a uma só voz, com um só coração. As trombetas precisam ser ensinadas de uma só forma. Concorda comigo? Bom, vamos olhar para mais um princípio de interpretação. Nós já vimos que as profecias partem do tempo de João ou de Daniel. Agora, as profecias se encerram no 7º evento. Quem permite a gente ver isso é justamente as colunas, porque essas colunas são de 7 e o 7º evento é sempre o último. Bom, nós temos aqui as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui estamos nós vivendo desde 1844 até a volta de Jesus, a igreja de Laodiceia, que vai ver Jesus voltar. Vamos para a coluna dos 7 selos, o cavalo branco, que lógico é Jesus. Nós temos o cavalo vermelho, o que será que representa esse cavalo vermelho? Tem a ver com a igreja de Esmirna. O cavalo preto, que tem a ver com Pérgamo e esse período da história. O cavalo amarelo está associado com Tiatira. Os mártires está associado com Sardes e os sinais do tempo do fim. Aqui nós temos como se ouvíssemos Jesus dizendo: vai passar o período do cavalo branco, vai passar o período do cavalo vermelho, vai passar o período do cavalo preto, vai passar o período do cavalo amarelo, e então alguém perguntará: até quando o Senhor não julga o tempo dos mártires? É interessante que a igreja de Sardes é um período da alta idade média e da Inquisição, veja que interessante. E então acontecem os sinais no sol, na lua e nas estrelas. E qual é o 7º selo? O 7º selo é silêncio no céu, cerca de meia hora. Bom,
uma hora profética são 15 dias. E meia hora profética, o que é? Uma semana. A volta de Jesus, que vai ser no tempo de Laodiceia, no nosso tempo, ela deverá durar uma semana. Olha que interessante o que a Bíblia nos diz. Ok? E chegamos aqui. Bom, vamos continuar com o mesmo princípio de interpretação, que as profecias partem do tempo do apóstolo, né? Qual foi o povo que sofreu juízo, porque as trombetas são juízos por causa da palavra fogo que ali está, servindo de palavra-chave, de ponto de largada para eu prosseguir no meu estudo, na minha interpretação. Então, Jerusalém sofreu juízos, né? E em que ano? No ano 70. O que aconteceu com Jerusalém? Ela foi invadida, ela foi atacada por Roma. Eu não sei o que acontece depois. A Bíblia não me dá muitas informações, mas a história me diz. A história me diz que depois que Jerusalém foi destruída, o que aconteceu com Roma? Eu sei o que aconteceu com Roma. Roma sofreu ataques de povos bárbaros. Esses povos, eu não preciso saber o nome deles nem o que eles fizeram. A Bíblia nos dá alguns indícios do que eles fizeram, né? Ataques por terra, foram ataques por mar, ataques por rios, ataques que escureceram os astros que deveriam iluminar, trouxe escuridão para a terra. Muito interessante isso. Mas eu não tenho os nomes dos líderes desses ataques. Agora, a Bíblia me oferece 2 períodos de tempo, na quinta e na sexta trombetas. E isso me ajuda muito na história. Porque eu tenho aqui 5 meses na quinta trombeta e nós temos aqui um outro personagem nessa sexta trombeta que vai fazer uma obra de 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Bom, tenho que entender isso daqui. A aplicação do princípio dia-ano para esses períodos de tempo. Um dia em profecia bíblica significa 1 ano. 1 mês são 30 dias ou 30 anos. 1 ano são 360 dias ou 360 anos. 1 hora, 15 dias. Somando tudo isso, 391 anos e 15 dias. Bom, então, na quinta trombeta, quem é o personagem principal que vai agir por 150 anos? E na sexta trombeta, quem é o personagem principal que vai agir por a hora, o dia, o mês e o ano, ou 391 anos e 15 dias? Depois que Roma ataca Jerusalém, depois que Roma sofre ataques dos povos bárbaros, quem é que surge na história? Vamos continuar com as trombetas do Apocalipse. E aqui vamos nós para a nossa lição 10. Estamos estudando a coluna das famosas trombetas do Apocalipse. Então vamos observar o princípio que diz que as profecias partem do tempo do apóstolo. Jerusalém sofreu juízo, sofreu ataque, né? Invasão de Roma, exatamente no ano 70, no período entre 31 a 100, que é o tempo de Éfeso, o período do cavalo branco. Jerusalém caiu, o Império Judaico caiu pelas mãos de Roma. O que a história me diz que acontece com Roma depois? A história me informa que Roma sofreu várias invasões de povos bárbaros, ao ponto de Roma se enfraquecer e precisar dividir o seu reino. Em Roma Oriental e Ocidental, uma nova capital foi aberta, foi fundada em Constantinopla, no Oriente. Então a Bíblia me diz que haveria um poder que surgiria para 5 meses e depois surgiria para a hora, o dia, o mês e o ano. Mas o que é que a história me diz? A história me diz que no ano de 1299 surgiu um cara. Esse cara chamava-se Otman. Otman resolveu se tornar o imperador dos otomanos. Olha o nome, Otman, imperador dos otomanos. Ele se autoproclamou imperador dos otomanos em 1299. Passaram-se 5 meses proféticos são 150 anos, e 150 anos depois, chegamos a 1449. Sabe o que aconteceu com os otomanos? Eles estavam ainda mais fortes. E sabe qual era o sonho de consumo dos otomanos? Eles tinham um sonho de consumo. Eles tinham o sonho de tomar Constantinopla, porque tomando Constantinopla, eles derrotariam o Império Romano. Então, a Bíblia me diz, na sexta trombeta,
que Deus mandou um anjo desatar 4 anjos que estavam atados junto ao rio Eufrates, para a hora, o dia, o mês e o ano. Essa informação da Bíblia é muito importante, veja. A Bíblia diz: o sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, verso 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Ah, gente, esse rio Eufrates, quando ele aparece, é o maior barato, é muito importante. O rio Eufrates aparece na sexta trombeta e na sexta praga. Ai, mas nós precisamos muito estudar o rio Eufrates, eles aparecendo aqui, olha. Ai, é muito interessante, você não pode parar de estudar. Precisa chegar até o ponto da gente fazer as comparações entre o Eufrates da sexta trombeta com a sexta praga. Bom, aqui então nós temos o anjo. São 4 anjos que são desatados. Se são anjos que são desatados, esses anjos estão fazendo uma obra para Deus, né? Eles são desatados para a hora, o dia, o mês, o ano. Tem a ver com esses 391 anos aqui. O que é que acontece na história com os otomanos? Olha, gente, no início da sexta trombeta, em 1453, o que é que acontece? Os otomanos tomam Constantinopla, essa linda cidade que hoje chama-se Istambul, na Turquia. Os otomanos tomam essa cidade. Ao tomar a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, o que acontece com Roma? Roma cai. Isso é muito importante. Em 1840, quem vai cair é o Império Otomano. Então, cai o Império Judaico, cai o Império Romano, cai o Império Otomano. Os 3 impérios vão caindo. Juízos. As trombetas são juízos. Agora eu quero saber por que é que Deus manda esses anjos serem desatados nesse momento, para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. E de fato, se você somar aqui de 1449 a 1840, vai dar exatamente 391 anos. Por quê? Por que anjos foram desatados? Quem eram esses 4 anjos? Ai, agora é muito importante, gente. Sabe o que entra na história? Ó, você pensa que você não sabe quem são os otomanos? Claro que você sabe. Sabe muito. Ó, tem muito a ver com isso aqui, olha. Tem muito a ver com o descobrimento do Brasil. A próxima lição, gente. Até já.